Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Felipe Melo, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e tenho trabalhado com restauração e, mais recentemente, com restauração desse nosso bioma querido, que é a Caatinga. Então, primeiro quero agradecer ao Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste e parabenizar por essa iniciativa, e é com muita satisfação que eu participo desse curso online para falar sobre restauração da Caatinga. Então, vamos lá, né? O tema da aula de hoje é sociobiodiversidade da Caatinga, certo? E aí vamos falar um pouco sobre qual é a relação que existe entre o uso de recursos naturais e a conservação da Caatinga. Vamos tentar entender quem são os causadores da degradação da Caatinga, vamos tentar desconstruir alguns mitos acerca da degradação da Caatinga e vamos também falar, principalmente, né, que é o nosso tema de hoje, vamos falar do papel que o conhecimento tradicional, né, que é essa diversidade relacionada com as diversidades de uso e de cultura da Caatinga, como é que essas diversidades podem contribuir para a restauração da Caatinga, certo? Bom, para começar, vamos tentar entender o que são caatingas, né? Eu costumo dizer que as caatingas são muitas, né? Se a gente olhar para essa foto, eu queria ver se alguém de vocês que já conhece a Caatinga, já vive na Caatinga, já andou pelas Caatingas, consegue, de fato, olhar para esses ecossistemas que estão representados nessas fotos e dizer, olha, isso parece, de fato, uma Caatinga. Na foto da esquerda, ambos são desenhos, né, ilustrativos dos exploradores que andaram pela Caatinga há mais de 100 anos atrás, e você pode perceber que na foto da esquerda a gente tem um licuri, né, uma palmeira, provavelmente um licuri, temos barrigudas, mas olha só o tamanho das pessoas aqui no meio, olha, parece bem pequenas, né? Isso porque, provavelmente, assim deveria ser uma Caatinga bem conservada nas áreas de maior produtividade desse ecossistema, né? Mas também corre o risco de que essa foto seja apenas uma ilustração idealizada do que seria a Caatinga. Já na foto da direita, nós temos uma Caatinga de beira de rio, aí especificamente na beira do Rio São Francisco, né? E são desenhos da expedição do von Martius e do Spix, naturalistas alemães que andaram por essa região da Caatinga e pintaram as matas de galeria do São Francisco como essas florestas exuberantes. Não duvido que fossem, de fato. Mas as florestas das beiras do São Francisco foram bem castigadas, né? O fato é que, se a gente olha para essas fotos e olha para a nossa própria experiência na Caatinga, a gente vai ver que existem muitas Caatingas, que as Caatingas que a gente conhece já são diferentes dessas Caatingas históricas e são diferentes entre uma com relação à outra. Se a gente está no Araripe, é um tipo de Caatinga, lá em cima da Chapada do Araripe já é uma coisa mais parecida com o Cerrado. Se você passa do Araripe para o lado pernambucano, em direção a Exu, temos uma Caatinga mais baixa. Se passamos em direção a Uricuri e Araripina, temos já uma Caatinga um pouco mais alta, já caindo para o Piauí, né? Então, a gente tem diferentes Caatingas no que hoje chamamos de Caatinga. Bom, se temos diferentes Caatingas, temos diferentes pessoas também na Caatinga, né? Então, aquela ideia de que o sertanejo é uma coisa única, né, que a gente não sabe bem exatamente como é que representa, mas na cabeça de muitos, sobretudo os que vivem longe da Caatinga, o sertanejo pode ser aquele cara ou aquela mulher, né, que vive na roça, num lugar seco, com a terra rachada, mas, na verdade, a Caatinga é uma quantidade de realidades enorme, né? Basta ver que a gente tem grandes cidades, como Petrolina, Juazeiro, aí à beira do São Francisco. Temos muitos povos indígenas que ainda resistem na Caatinga, comunidades quilombolas, que culturalmente também resistem, com seus saberes tradicionais. Temos, claro, sim, a pobreza e a miséria que caracteriza também a vulnerabilidade social desse bioma, né? Mas temos também os saberes de lida com a terra, de lida com a vegetação, representado também
pela figura do vaqueiro, né, tão famosa, né, pela Caatinga. E, enfim, essa diversidade de pessoas da Caatinga representa a diversidade também de maneiras de enxergar a Caatinga, maneiras de conviver com a Caatinga. Uma pessoa que mora em Petrolina, apesar de ser um catingueiro urbano, vive diferente de uma pessoa que mora na zona rural de Petrolina, né? Ou que mora numa comunidade indígena, ou que mora numa comunidade quilombola, ou que mora na Chapada do Araripe, ou que mora no sul da Bahia. Então, as caatingas e as pessoas da Caatinga são muito diferentes e diversas. E essa diversidade é uma das principais riquezas da Caatinga. Bom, o que é que nós temos hoje de cobertura florestal da Caatinga? Bom, esse é o card de um site chamado Map Biomas, que compila essa informação sobre a Caatinga enquanto bioma, enquanto vegetação, né? E a gente vai perceber aqui nesse mapa, que é um resumo, né, da Caatinga como está, é que a gente tem mais ou menos metade da Caatinga bem conservada, né? Ou seja, se a gente olhar aqui, a gente tem aqui 55% ainda na forma de floresta, né? Algumas formações mais florestais, de fato, como é aqui no Araripe, outras na Chapada Diamantina, na parte mais oeste da Caatinga, né, e do norte também aqui do Ceará, e formações um pouco mais abertas, savânicas, como é na Caatinga setentrional, meridional e também na Depressão Sertaneja, aqui em Pernambuco, sobretudo. Então, a gente tem também um arco do desmatamento da Caatinga, que é essa parte de transição com a Mata Atlântica, e mais recentemente nessa região no sul da Bahia, aqui, por onde a agricultura irrigada tem avançado na beira do São Francisco, né? Mas o fato é que a Caatinga, por ser um ecossistema semiárido, ele não sofreu com uma taxa de desmatamento, ou seja, uma velocidade de desmatamento tão forte como foi a Mata Atlântica e a Amazônia, mais recentemente, né? E o Cerrado também. Então, essa suposta baixa aptidão agrícola da Caatinga fez com que essa mudança muito drástica no uso da terra tenha ocorrido de maneira um pouco mais lenta se comparada com outros biomas. Então, se a gente prestar atenção aqui nessas linhas, de 1985 até 2018, a gente perdeu 8 milhões de hectares de floresta na Caatinga, o que é relativamente pouco, né? E aumentamos 8 milhões também de hectares de pastagens, né? E apenas 2 milhões de hectares a mais de agricultura, que está muito concentrado em algumas regiões específicas da Caatinga. A maior parte do uso do solo da Caatinga é pastagem, é o criador de bode, é o criador de gado, né? Então, a maior parte do uso da Caatinga, ele não é tão intensivo, ele é extensivo, ele tem muito das práticas tradicionais, e é isso que a gente vai ver aqui hoje, né? Então, mas a maior parte da floresta tem sido convertida realmente em agropecuária, como a gente vê aqui, nessa parte desse gráfico mais à direita. Então, você tem aqui floresta que transformou-se em agropecuária, né? É a principal mudança de uso de solo. A gente está perdendo Caatinga para se transformar numa agricultura mais intensiva. E isso está localizado em alguns lugares. Bom, a Caatinga, em termos sociais, também concentra a maior parte da pobreza do Brasil, né? Por exemplo, esse dado mostra a proporção de famílias que, em cada município, que estão dentro do programa do Bolsa Família, né? Que é um programa que atende as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente consegue perceber que essa região do semiárido brasileiro e da Caatinga, sobretudo, concentra a maior parte das pessoas que dependem dessa... Na verdade, concentra os municípios com maior proporção de pessoas que dependem do Bolsa Família, né? Então, são áreas de vulnerabilidade social, né? O que gera um desafio a mais para a gente lidar com esse sócio-ecossistema. Também na Caatinga e no norte, na Amazônia, né, também, mas a gente olha nesse outro mapa aqui que boa parte da vulnerabilidade social às condições ambientais adversas, que é o que esse índice mede aqui, quanto mais vermelho, mais vulnerável a secas, enchentes, enfim, eventos extremos climáticos. Então, a gente percebe que muitos municípios com essa corzinha vermelha, estão localizados, de fato, na região da Caatinga, né? Além da Amazônia, evidentemente. Os problemas são diferentes, né? Na Amazônia, o problema principal são cheias, né? Irregularidade nas chuvas por excesso. Na Caatinga, o grande problema em termos de desastre ambiental é a irregularidade da chuva por falta. Então,
A gente tem um bioma que ainda tem muita floresta, pelo menos metade da sua vegetação ainda em pé. A gente tem um bioma com bastante pessoas vivendo, cerca de 28 milhões de pessoas vivem na Caatinga hoje. E a gente tem um bioma onde essas pessoas convivem com as florestas num estado de pobreza, né? E, portanto, devem depender bastante da floresta para o seu sustento. Essa dependência tanto pode gerar pressões, como também pode gerar benefícios, que eu digo, podem gerar conhecimento acerca da lida, de como lidar com a realidade desse bioma. Então, a pergunta principal dessa aula hoje é: quem degrada a Caatinga? Quem é o responsável pela degradação da Caatinga? Né? Bom, vamos ver. De 1985 a 2019, aqui novamente dados do Mapa de Biomas, a gente consegue perceber que a Caatinga não mudou tanto, comparado, se a gente for fazer essa mesma foto para a Amazônia, para o Cerrado, a gente vai ver que a desgraça é bem grande, né? Então, a gente tem, como eu falei, esse arco do desmatamento, que já está presente aqui há bastante tempo, né? Essa transição com a Mata Atlântica, uma zona que chove um pouco mais próximo das capitais do Nordeste, e, portanto, com maior intensidade, maior impacto, né? E alguns núcleos de agricultura, como esses da Bahia aqui, né? No Ceará, por aqui, que também já tem algum desmatamento, né? Agora, notem que em 2019, tanto a fronteira leste aqui do desmatamento avança, principalmente aqui nessa região da Bahia, Pernambuco, mas muito aqui no Rio Grande do Norte, Paraíba também. Mas aqui, olha, essa aqui é a região do Araripe. Também tem muito desmatamento acontecendo de maneira um pouco difusa aqui na Araripe. A que será que se deve isso, hein? A extração de madeira para o polo gesseiro, talvez, né? Pode ser. Mas quem é o responsável, né, por isso, né? São fronteiras agrícolas? É o avanço da fruticultura e da agricultura irrigada no São Francisco? Bom, pode ser. Olha, tem essa região do sul aqui da Bahia que também perdeu bastante floresta nesse período, né? E essa região de Petrolina também por aqui. São os usos tradicionais? Será que é o bode que está acabando com a caatinga, como o pessoal usa? Será que são as roças, a queima das roças, o consumo de lenha das pessoas? Vamos tentar entender um pouco esse fenômeno, porque eu também estudei um pouquinho dessas coisas. A primeira questão, o primeiro dos mitos que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o bode, né? O bode parece ser uma espécie de vilão. Come tudo, resiste a tudo, aguenta a seca e come até ortiga. Muita gente acha que o bode pode ser um grande vilão para a conservação da caatinga. Eu considero que o contrário. O bode, sobretudo aquele bode pé duro, aquela raça de bode adaptada, né, crioula, né, selecionada naturalmente pelas pessoas e pelo ambiente da caatinga, são uma sabedoria popular, são um uso tradicional, e a maneira como é criado o bode na caatinga é uma maneira tradicional, não intensiva, onde o bode convive com a vegetação. Então, a gente começou a colocar uns colarezinhos de GPS nos bodes, soltar os bichinhos para ver onde eles andavam. E aqui vocês estão vendo os mapas onde eles andavam, lá no Parque Nacional do Catimbau, aqui em Pernambuco. E o que não dá para ver muito, mas dá para ver muito bem nesse aqui, é que o bode anda muito mais nessa área que é laranja e vermelha, que é a área que não tem floresta. Então, o bode é um bicho que não gosta tanto da floresta fechada, ele gosta mais daquela roça abandonada, daquela região onde as pessoas abandonaram, onde a terra perdeu um pouco da fertilidade, já vai sendo praticando aquela agricultura itinerante. Então, o bode não vai degradar aquela caatinga conservada, mas ele vai ficar ali. No máximo, a gente tem que prestar atenção se o bode não está impedindo que a caatinga cresça novamente. Mas, em baixa densidade, é muito provável que o bode até fertilize, despece sementes, controle populações de espécies que estão muito proliferantes. Então, a gente precisa prestar e estudar melhor o bode. Mas a minha hipótese, eu arrisco dizer que os bodes são mais um aliado do sertanejo e da restauração do que um grande vilão. Bom, será que são as roças? Será que o catingueiro que está acabando com a caatinga? Bom, nesses dois mapas que vocês estão vendo aqui, existe o quanto mais vermelho, mais o balanço é negativo em termos de déficit, ou seja, em termos de quantidade de floresta na propriedade privada. A gente sabe que tem um código florestal, que para a caatinga exige que cerca de 20% a gente tenha de floresta, né? Assim, dentro das propriedades. E olha só, o gráfico da esquerda, esse que não está tão vermelho, é o gráfico das propriedades pequenas. Então, quanto mais azul, é superávit, super... Então, a maior parte dos municípios
na maior parte dos municípios da Caatinga, as pequenas propriedades ou estão no balanço, ou seja, tem no mínimo 20%, com uma margenzinha que a gente colocou de mais ou menos 4 aí, isso vai de 16 a 24. Então, ou estão no balanço ou estão positivos, com muito poucos municípios que têm propriedades pequenas em déficit de reserva legal. Especialmente em Alagoas, tem um probleminha acontecendo aqui em Alagoas. Agora, olha para as grandes propriedades, ou seja, as grandes propriedades, aquelas com mais de 4 módulos fiscais, são aquelas onde realmente a gente tem déficit de vegetação, onde a gente precisa, essas pessoas vão precisar restaurar. Né? Então, enquanto o pequeno proprietário tem muita floresta, o grande proprietário tem muito pouca. E aí a gente precisa entender onde estão as oportunidades e os desafios de restauração para a Caatinga. Bom, será que é a lenha que está acabando com a Caatinga, o consumo de lenha para cozinhar, aquecer? Desculpa, cortou um pouquinho aqui. Olha, o estudo que a gente fez lá no Parque do Catimbau também mostra que, ó, nesse gráfico, no eixo o X aqui, quanto mais aqui em direção ao 1, à direita, mais intensa é a coleta de lenha. E aqui é a quantidade de espécies que existem nas regiões de coleta. E a gente consegue perceber que essa reta praticamente ela é deitadinha, não tem inclinação alguma, mostrando que mesmo áreas com alta intensidade, que tem mais gente mais pobre, que depende de mais lenha e menos gás, mesmo nessas áreas, a gente não tem um efeito significativo sobre a riqueza de espécies. Indicando que não é esse uso pequeno da lenha picada que se pega para cozinhar no fogão a lenha que está acabando com a Caatinga. Mas a lenha das olarias, do polo gesseiro, essas podem ser um problema. E essa a gente precisa prestar atenção. Por último, um último estudo que eu estou concluindo agora, mostra que a gente propõe um modelo que a gente chama de restauração biocultural, que é a restauração baseada naquelas espécies úteis. Então, quem é da Caatinga sabe que o sertanejo usa muitas espécies da Caatinga para diversos fins, seja medicinal, tecnológico, construção. O tecnológico fácil é fazer cabo de enxada, fazer porta, fazer, né, enfim, um monte de outras coisas, de ferramentas, né? Cercas. Então, e muitos usos medicinais também. A gente fez um levantamento de mais de 90 estudos etnobotânicos, daqueles que acessam os usos das plantas pelas pessoas, todos eles na Caatinga, e descobrimos mais de 600 espécies de plantas nativas da Caatinga que têm alguma utilidade, seja para usos de saúde, de biomassa ou tecnológicos. Só que a gente descobriu que tem um pequeno conjunto dessas espécies, 8% delas, o que equivale a 52 espécies, que sozinhas elas já cobrem mais da metade de todos esses serviços, os 11 serviços que a gente percebeu que existiam, ou seja, os usos são os tipos de uso da Caatinga, né, que essas plantas oferecem para as pessoas. Então, a gente começa a propor, portanto, com esses dados, de que se a gente consegue, através de um acesso, se a gente for nas localidades, perguntar para as pessoas quais são as espécies mais úteis, que têm maior quantidade de benefícios para elas, a gente consegue selecionar um pequeno conjunto de espécies que vai atender a diversos benefícios, seja eles de saúde, remédios, né, frutos, comida, veneno, porque a gente usa veneno também para matar pragas, veneno natural, ou seja, controle biológico de pragas, biomassa para lenha, construção, 52 espécies. A gente não precisa cultivar em viveiro todas as espécies da Caatinga. Se a gente conseguir se focar em espécies que estão a maior quantidade de uso, a gente consegue estabelecer uma rota de restauração, que a gente chama essa rota dessa rota mais rosinha aqui, onde a gente alcança o que a gente chama da restauração biocultural, que ela é socialmente inclusiva, promove um engajamento local das pessoas e utilidade daquelas zonas restauradas para as próprias pessoas, além da utilidade para o ecossistema. E com isso a gente consegue tentar resolver um problema muito sério para a Caatinga, que é a insegurança alimentar, né? E a gente consegue perceber que, por exemplo, a insegurança alimentar da Caatinga tem dois tipos. A gente tem uma insegurança alimentar de áreas, nesse gráfico aqui, ó, que tem muito pouca floresta, mas mesmo áreas com muita floresta também são inseguras em termos alimentares, uma baixa insegurança alimentar. Então, a gente chama isso de pobreza verde, nesse lado, e cai a pobreza cinza aqui. Isso é a pobreza que tem floresta, a pobreza que não tem floresta. Quando a gente encontra essa relação, significa que perder floresta não ajudou a melhorar a condição de vida das pessoas, não ajudou a levar comida para a mesa, para a boca dessas pessoas, né? Então, a gente tem
um período em que, aparentemente, com a economia um pouco mais dinâmica, que é esse período do meio aqui, a insegurança diminui, e diminui porque as pessoas têm mais emprego, está havendo um dinamismo da economia, a insegurança alimentar cai, mas quando você perde muita caatinga, também a insegurança alimentar volta a cair, volta a subir, ou seja, a segurança cai, né? E a gente tem tanto pobreza cinza como pobreza verde, né? Então, o recado é: desmatamento não vai melhorar as condições de vida das pessoas na Caatinga. Vai enriquecer alguns poucos. Vamos perder capital natural, mas não vamos melhorar absolutamente nada das condições da Caatinga. Por último, recentemente a gente publicou um trabalho muito interessante, onde a gente mostra e a gente apresenta esse conceito de segurança florestal, né? A segurança florestal, representada aqui por essa esquinazinha, onde as florestas fazem parte desse grande triângulo que fornece tanta energia na forma de biomassa, lenha, como também comida na forma de floresta, agroflorestas, produção ligada, né, dependente dos serviços florestais, água, né, isso tudo auxiliando no bem-estar humano e, portanto, floresta sendo uma dimensão muito importante para promover o bem-estar humano e o desenvolvimento, e não ao contrário, né? Então, esse é o recado dessa aula, né? Ou seja, a diversidade, a sociodiversidade da Caatinga, ela inclui as pessoas, o conhecimento tradicional e as florestas das Caatingas, né? Então, a gente só vai alcançar desenvolvimento sustentável na Caatinga com floresta, com valorização dos saberes tradicionais, com valorização do conhecimento das populações tradicionais sobre o uso e a adaptação das atividades econômicas ao ecossistema da Caatinga, e assim a gente consegue o objetivo da gente, que é conviver e prosperar de maneira sustentável na Caatinga. É isso, gente. Muito obrigado por tudo. Aqui tem meu contato. Quem quiser pode mandar um e-mail, certo? Eu vou responder com todo prazer para vocês, tá bom? Um grande abraço e sucesso no curso de vocês. Tchau.